O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora IDE, página 229, livro 2, capítulo 9, Ação dos Espíritos sobre os Fenômenos da Natureza. Questão 536. Os grandes fenômenos da natureza, os que se considera como uma perturbação dos elementos, são devidos às causas fortuitas ou têm um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Esses fenômenos têm sempre o homem por objeto? Algumas vezes eles têm uma razão de ser direta para o homem, mas frequentemente também não têm outro objeto que o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos, para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas é evidente e não pode ser de outra forma. Deus não se consagra a uma ação direta sobre a matéria. Tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Questão 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que olhavam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, alguns estavam encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação e etc. Essa crença é destituída de fundamento? Ela é tão pouco destituída de fundamento que está ainda bem abaixo da verdade. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo seus fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam positivamente a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Questão 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que estiveram encarnados como nós, que o serão ou que foram? Esses espíritos pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso depende de seu papel mais ou menos material e inteligente. Alguns comandam, outros executam. Os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Questão 539. Na produção de certos fenômenos, as tempestades, por exemplo, é um espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis. Questão 540. Os espíritos que exercem uma função sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo ou irrefletido? Alguns sim, outros não. Eu faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem surgir do mar as ilhas e os arquipélagos. Crês que nisso não há um fim providencial e que numa certa transformação da superfície do globo não seja necessária a harmonia geral? Esses não são mais que animais da última ordem, que cumprem essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiar que são os instrumentos de Deus. Muito bem. Da mesma forma, os espíritos, os mais atrasados, são úteis ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida e antes de terem a plena consciência dos seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre certos fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Eles executam primeiro, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. E é assim que tudo serve, tudo se coordena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que, ele mesmo começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia da qual vosso espírito limitado não pode ainda entender o conjunto.